português, trabalha nos Estados Unidos, tem um dos melhores centros de investigação de neurociências. É casado com uma neuropsicóloga americana. Vez por outra aparece no Fantástico ou nos nossos jornais de maior circulação. Publicou alguns livros. O primeiro deles aqui no Brasil é este, O Erro de Descartes. Ele analisa o caso do Phineas Gage, um maquinista nos Estados Unidos que em 1848 foi atingido por essa barra de metal e mudou por completo a personalidade do Phineas Gage. Então, ao mudar o cérebro, mudou a personalidade, mudou o comportamento mental. Então, Antônio Damasio diz que René Descartes é errado. Dizia René Descartes: eu penso, logo eu existo. Onde está o erro? Damasio diz: primeiro eu existo, primeiro o meu cérebro, é o meu cérebro que pensa. Então Damasio inverte, diz assim: eu existo, é por isso que eu penso. Para nós espíritas, é só dizer para ele: espera que você vai ver. Aí está então uma nova proposição da doutrina espírita que não exclui a ciência mais moderna de hoje. E à medida que passa o tempo, a convergência não é a sobreposição que alguns espíritas pretendem. A convergência da ciência moderna está cada vez mais próxima do postulado espírita. Existe a alma e ela é imortal. No nosso mundo, o nosso corpo precisa contar com a existência do perispírito que interage os dois planos. Ele é preenchido pelo fluido cósmico universal, uma matéria sutil, mais sutil de que todos os elementos que já conhecemos. Em todo o mundo nós estabelecemos uma sintonia mental. Qualquer um hoje, no mundo inteiro, que pensar como vocês estão pensando, estão sintonizados na mesma faixa de vibração. Aqueles que no mundo inteiro estiverem adotando princípios como nós acreditamos, estão sintonizados conosco. Nós temos uma outra vida, com desdobramento, sem interrupção, entre o mundo físico e espiritual. Essa jornada de vai e vem é que permite o processo de transformação íntima, revolução dos nossos princípios e crescimento espiritual. A nossa alma não é prisioneira do corpo. Em muitos momentos ela se emancipa e tem contato com o mundo espiritual, de onde podemos trazer as revelações que os espíritos amigos que nos ajudam nos permitem ter. E o maior fenômeno da natureza humana, material e imaterial, foi existir. Por mais bonito que seja o pôr do sol, o brilho da lua, o perfume das flores, o amor da pessoa que a gente ama, nenhum dos fenômenos é superior ao fenômeno da mediunidade. Dentro do contexto de interação entre nós e a espiritualidade que se liga a nós, aos seres que amamos, que nos observam, que nos apoiam, que estão nos aguardando, que estão junto conosco, esperando o cumprimento daquelas promessas que deixamos lá atrás, anotadas, esperando que cada um cumpra aquele papel que foi destinado, com resignação, com coragem, mas principalmente aproveitando para crescer, para deixar para
que a doutrina espírita já nos ensinou o suficiente para a gente aprender a solidariedade, a necessidade de abrir a mão para abrir o coração diante das pessoas próximas de nós que precisam de apoio e de acolhimento. A doutrina espírita, difundindo para todos nós a ponte da mediunidade, nos permite transpassar do mundo físico, que é difícil suportar o peso da carne, das necessidades físicas, da fome que atormenta tanta gente, da dor que a doença obriga a submeter-se a tratamentos às vezes difíceis, mas a mediunidade nos dá a oportunidade de saber que no mais além, aqueles que nos esperam sabem que este momento é transitório, vai passar, dizia Dr. Inácio. Todos os nossos problemas terão fim. Se ainda não acabaram os seus problemas, é porque ainda não chegou o fim, mas vai chegar. Eles serão todos solucionados. Temos que trabalhar justamente para cumprir aquele papel que se espera de nós. As coisas já mudaram de tal maneira que ninguém de nós pode alegar mais ignorância diante do que a doutrina espírita nos fornece. Somos responsáveis pela criação de tudo que existe em torno de nós. A doença é produto das nossas atitudes. O sofrimento, sementes que a gente plantou. As alegrias também. O resultado de tudo que nós hoje estamos passando, dificuldades ou felicidade, não brota por acaso. É uma construção, é um processo, é uma atitude que a gente decide tomar. Cada desejo ou cada atitude implica que no futuro colhemos o evento que plantamos. É perfeitamente possível o desatino da gente cometer as maiores impropriedades. Somos livres para produzir qualquer atitude, por mais estranha que possa parecer, diante das pessoas que amamos, mas vamos ser obrigados a colher as consequências de tudo que nós plantamos. Essa é a doutrina espírita, de leis, de ação e reação, de causa e efeito. O nosso cérebro é apenas uma estrutura física que se esgota. Ela segue a princípios da termodinâmica. Precisa vir mais comida para ele funcionar. A nossa mente não, ela é eterna. Ela cresce, ela se expande. Quanto mais você faz, mais aumenta, porque a energia que vem dela é de outra natureza. A mente está estruturada com elementos espirituais que a ciência materialista de hoje ainda não tem recursos para identificar, mas a doutrina espírita nos permite conhecer. Fazer o bem, amparar o próximo, dizia o Chico Xavier. Você fica rico não é com o que você ganha, é com o que você distribui. É assim a nossa mente. Ela cresce com essa outra energia que a espiritualidade nos favorece. Pela oração, pelo trabalho, pela solidariedade, pelo acolhimento por todos, até aqueles que erram. E nós? Quantas vezes já erramos e precisamos também da reconsideração daqueles que a gente ofendeu. Nós podemos fazer a escolha, sintonizar em qualquer uma das faixas. Eu tenho uma televisão, eu ligo no canal do programa que eu quero. Hoje, com a TV a cabo e as antenas, a gente faz uma escolha de mais de 80 canais. Quais são as possibilidades de escolha da mente? Encarnados nós temos 6 bilhões,
desencarnados nós temos 30 bilhões. São bilhões de ondas que circulam pelo espaço que a gente pode fazer a opção de escolha. E já lhes afirmei, a escolha sempre compromete o futuro. Pode escolher o caminho que quiser, o desejo que propuser, mas será obrigado a mais adiante colher aquilo que plantou, a repercussão daquilo que fez. A nossa realidade deixa de ser a aparência, deixa de ser exclusivamente o mundo físico. A própria física quântica então revela isso para nós. Os fenômenos existem com a participação da consciência. A nossa mente tem que estar presente para se concretizar qualquer fenômeno que existe na natureza. Mas então, quem é esta mente? De onde vem esta mente? Por onde começa esse princípio inteligente que foi trazido ao nosso planeta? Nosso mundo será o único? Existiria a possibilidade de outras vidas? Aquele físico brasileiro, Marcelo Gleiser, que faz o programa Globo e Ciência, ele está no Brasil lançando mais um livro, o macro e o microscópico e a natureza do tempo e do espaço. Semana passada ele esteve na Folha, em São Paulo, debatendo temas de ciência. E a pergunta mais importante para ele, existe vida extraterrestre? Foi assim que ele quis definir como um dos objetos de interesse dele, que ele vai se dedicar à bioastrofísica para estudar a existência de vida fora da Terra. Está na Folha. Ele diz, cosmicamente falando, na nossa galáxia, é muito improvável que haja outra vida semelhante à nossa em nível de inteligência. É mais provável que no nosso ambiente visível aqui, a vida seja uma raridade como é na Antártica. Ora, que absurdo! O que é a vida? Como se define vida? Será que é só isso que nós estamos conseguindo enxergar? E os vários planos que a própria física já está revelando? Questiona-se na teoria da supercorda se na verdade não existem 11 universos paralelos ao nosso. Citar mais uma vez o Chico, pela oportunidade que tive de ouvi-lo dentro às vezes da sua própria casa. Ele tinha a impressão para ele que o mundo era um livro com várias páginas, porque ele às vezes estava se sentindo numa página, via algumas pessoas, na outra página via outra. A própria física já está supondo que existe pelo menos 11, por aí vocês imaginam. A física de hoje está limitada a um fenômeno nosso, a luz. Mas será que essa é a vibração fundamental do universo? E a vibração da onda mental, qual é a velocidade que ela vai poder atingir? Nós estabelecemos com Einstein que tudo que existe no universo tem que obedecer a regras fixas. Estão fixadas pela velocidade da luz. Só que eu acho que alguém precisava ter dito a ele, mas não é só a luz que percorre o universo, o pensamento também. Por isso eu não posso imaginar-me presente em outra estrela. Kepler dizia, para explicar por que Marte às vezes parece que vai para frente, outras vezes vai para trás. Ele dizia que, sonhando, parecia que alguém levava ele perto da Lua. Estando distante lá na Lua, ele via Marte. É como hoje aqui na estação. Tem ali a estação de Rio Claro. Você estando dentro do trem, quando algum outro trem passa mais depressa, o de trás parece que está indo de marcha ré. É assim Marte, parece que ele vai de marcha ré. Quem será que fez esse desdobramento com Kepler, levando ele a ter essa ideia do mundo ao nível do plano espiritual que ele era
enxergando é uma limitação da criação possível da nossa consciência detectar. Basta ver aqui quantas e quantas vidas estão na poeirinha que eu tirei aqui da mesa. Meus olhos não me permitem ver. E será que neste universo todo é a única expressão da criação divina? Supõe-se na ciência que tudo começou com o Big Bang, mas a ciência continua com um grande dilema. E depois dele? E antes dele? Volta-se ao dilema da filosofia grega. Antes dele era o nada. Mas o nada, a própria ciência já disse que não existe. A própria física revela. Quando você joga uma moeda para cima, cara ou coroa, ela cai na sua mão, ela já estava predeterminada se ia ser cara ou coroa, pelo movimento que ela vinha fazendo. O universo nosso, ele foi determinado aqui e a gente o reconhece pela consciência. Mas os princípios da física já dizem, ele existia antes, num processo de indeterminação. O nada não existe para a própria física. O que será o futuro? Será que ao fim ele se expande e explode? Galileu Galilei, numa mensagem ditada através do médium astrônomo brilhante Camille Flammarion, amigo de Kardec, no livro A Gênese, diz que a criação é eterna e nós não temos competência para imaginar a expressão da eternidade. Será que a ciência e a religião vão continuar degladiando, apesar de todos os postulados que a doutrina espírita há 150 anos recebeu como revelação? Será que a física que está se aproximando da transcendência não terá por fim esclarecer que Deus existe e não joga dados, que a alma é uma realidade, que há a sobrevivência e a experiência se multiplica em muitos mundos? Depende do quê? Depende de nós. Por isso que eu trago nosso último slide da aula. O homem é a medida das coisas, como diz Protágoras. Ou seja, nós mesmos seremos os senhores do nosso destino. Em meu nome, da Dona Lourdes, da Maria Lúcia, minha filha, um agradecimento de coração à paciência e à tolerância de todos vocês. Muito obrigado.